Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Sejam todos bem-vindos. Eu penso que é uma imensa alegria nós retomarmos, dentro do que é possível e com as devidas regras e a devida responsabilidade pela saúde, retomarmos as nossas celebrações presenciais, através da comunidade reunida. Por isso, estamos todos convidados, a partir de agora, pouco a pouco, no fundo, cumprindo rigorosamente com tudo aquilo que está preceituado a nível da saúde, a podermos ir ao encontro das nossas comunidades para a celebração dos diversos sacramentos, de maneira muito particular da Eucaristia Dominical. O cristão não pode viver sem a comunidade, sem a Eucaristia ao domingo. O domingo é o dia da Eucaristia. Eu quero saudar o Sr. Vigário-Geral, os seus cônjuges, os seus padres, os nossos acólitos. Quero saudar o nosso seminário na pessoa do seu reitor e quero saudar a todos vós que estáis aqui, hoje de uma maneira muito particular, no Dia Mundial das Comunicações Sociais. Eu quero saudar a todos os que nos seguem através da RTP Açores, através da Vitec, através da Antena 1 ou da Rádio Clube de Angra. Quero saudar todos aqueles que estão ao serviço da comunicação social e neste tempo merecem o nosso reconhecimento e merecem a nossa palavra de estímulo em tempos difíceis, a necessitarmos de uma palavra de esperança, de boas notícias. Naturalmente, compete realmente à comunicação social ajudar a esclarecer, na verdade, o próprio povo, mas ao mesmo tempo também a ter uma tónica de esperança e de alegria para nos encaminhar para sempre para o bem de toda a sociedade. Por isso, quero também saudar de uma maneira particular todos aqueles que não podem estar connosco aqui, mas que nos seguem através dos meios de comunicação social, os doentes, os que estão presos, os que estão fora das nossas comunidades, que estão na diáspora. Para todos realmente vai o nosso abraço. Vamos realmente implorar do Senhor que nos livre desta situação que ainda continuamos a ter da pandemia e que todos os que estão envolvidos no combate a esta realidade, os profissionais de saúde, todos eles, os nossos governantes, a proteção civil, as forças de segurança, que todos, realmente iluminados pelas luzes do Senhor, nos ajudem a todos a encontrarmos solução para estes tempos difíceis que ainda continuamos a ter. Estamos a celebrar a ascensão do Senhor ao céu. É um dos momentos do mistério da vida de Cristo, sobretudo ligado à sua ressurreição, que é importante nós interiorizarmos e vivermos profundamente. Daqui a bocadinho a palavra de Deus vai nos colocar perante este facto para nos estimular a nós cristãos, a vivermos em profundidade a nossa vida cristã, que tem que integrar estes grandes momentos da vida de Cristo e, sobretudo, descobrir, pela sabedoria divina, o mistério da revelação que Jesus quis ter para connosco e continua a ter para connosco. Vamos recordar o nosso batismo, pedindo ao Senhor que nesta água batismal que vai ser aspergida sobre nós, ela nos recorde a missão a que somos chamados, precisamente por mandado de Jesus Cristo. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Senhor, suplicando que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo e nos renove interiormente, a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e omnipotente, escutai benignamente as orações do vosso povo, ao celebrarmos a obra admirável da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção. Dignai-vos abençoar esta água. Vós a criastes para dar fecundidade à terra e frescura e pureza aos nossos corpos. Vós a fizeste instrumento da misericórdia, para libertando da escravidão o vosso povo e matando a sua sede no deserto. Por meio dos profetas, vós a proclamaste sinal da nova aliança, que quiseste estabelecer com os homens.
Finalmente, nas águas do Jordão, santificadas por Cristo, inauguraste o sacramento da regeneração espiritual, que renova a nossa natureza humana, libertando-a da corrupção do pecado. Esta água, Senhor, nos faça reviver o batismo que recebemos e nos leve a participar na alegria dos nossos irmãos, batizados na Páscoa de Cristo nosso Senhor, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Deus omnipotente nos purifique do pecado e, pela celebração na Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Amém. Glória a Deus nas alturas.
Deus omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro dia, livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu-o a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhe 2 homens, vestidos de branco, que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Vós todos batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo,
Altíssimo é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai hinos a Deus, cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós, os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Santo Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Esta solenidade da Ascensão do Senhor, e nós recolhemos precisamente a partir da Palavra de Deus que acabámos de escutar, é sem dúvida importante para reconhecermos o mistério da vida e, sobretudo, o mistério da ressurreição de Jesus Cristo, porque é uma celebração que se integra no período de experiência da ressurreição de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, é também uma solenidade que nos implica a cada um de nós, não só pessoalmente, mas, sobretudo, enquanto comunidade cristã. E, por isso, eu destacaria 4 passos que a Palavra de Deus nos quer oferecer. O primeiro passo tem a ver com aquilo que nós escutávamos na segunda leitura, ao dizer que implorar a sabedoria, a inteligência da parte de Deus, para podermos compreender não só o mistério de Cristo, mas a dignidade, dizemos por nossas palavras, a que Deus nos chamou, o tesouro que realmente infundiu em nós, a alegria para a qual nós somos chamados no momento em que Deus ressuscita Jesus e manifesta na pessoa de Jesus Cristo a grandeza, a dignidade de toda a pessoa humana. Jesus é elevado e com ele, como nós dizemos na liturgia, é a própria humanidade que é exaltada, que é elevada até ao mais alto dos céus. Logo aqui, neste primeiro passo, convido a cada um de nós, porque tudo isto é iniciativa divina, a pedirmos a Deus que realmente nos dote da verdadeira sabedoria para penetrarmos no mistério de Jesus, mas num mistério que em Jesus esclarece também o mistério da nossa própria existência. O segundo passo que realmente a Palavra de Deus nos coloca é o lugar onde nós podemos fazer esta experiência, aonde podemos apreender o mistério de Cristo e, ao mesmo tempo, aonde nos reconhecemos na dignidade, na missão
no sentido pleno da nossa própria existência. Dizia a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos que uma vez Jesus, sentado à mesa, é isto que Jesus quer fazer hoje connosco. A nós que estamos aqui, nesta igreja, à volta da mesa, e todos aqueles que não podendo estar aqui, devem colocar também nesta mesa do altar o seu coração, a sua intenção, o seu desejo também estar aqui. Porque aqui é que é o lugar, na Eucaristia, aonde Jesus não só reparte a sua própria vida, dando-se alimento, mas é aqui que ele se dá a conhecer na totalidade do que é. O mistério eucarístico é o mistério que abrange a vida e o mistério do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que está presente. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Todas as vezes que o fizerdes, anunciais a minha vida, a minha morte, na esperança da minha última vinda. É aqui. E reparem que é precisamente na mesa, na Eucaristia, com os apóstolos reunidos, o mesmo quer dizer todos nós em comunidade, que Jesus anuncia esta verdade profunda que vem desde a sua morte, pela sua entrega, pela sua ressurreição, mas é também a partir dali que ele se manifesta na sua ascensão e, portanto, como convidando a uma experiência permanente na vida da comunidade, que é agora reconhecerem que, afinal, Jesus continua com eles. Eu estarei até ao fim dos tempos convosco. Eu estarei. Jesus vive e ressuscitado, está presente na comunidade, está presente na vida do discípulo. Só que a sua presença transformou-se. É algo de novo. É curioso que São Leão Magno tem uma expressão a dizer que esta nova experiência de Jesus Cristo continua a ter a sua visibilidade nos sacramentos. Quando nós olhamos para a parte material, sensível dos sacramentos, nós reconhecemos que foi aí que Jesus quis ficar presente. Mas também tem a sua interioridade, o seu mistério, a vida permanente de Jesus Cristo, também nos próprios sacramentos. Porque é no mistério do sacramento que Jesus Cristo se oferece por nós. E tudo isto, de uma maneira excelente, está na Eucaristia. Nós olhamos para o pão, olhamos para o vinho, a partir da ação do Espírito Santo, nós reconhecemos ali o próprio Senhor Jesus Cristo vivo e ressuscitado, feito alimento para todos nós. E é daqui que vem, então, o outro pensamento, ou outro passo, que é o convidar-nos, a partir da ceia, a partir da mesa, a partir da comunidade, a sentirmos que, afinal, esta ascensão de Jesus Cristo aos céus, cuja experiência Ele faz connosco permanentemente e leva-nos com Ele. É curioso nós vermos na linguagem da segunda leitura que nós escutamos, como o apóstolo nos coloca perante esta expectativa de colocarmos o nosso olhar em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo como que colocarmos também a nós na nossa dignidade, no chamamento mais íntimo que o Senhor faz em nós. Por isso também nós somos chamados a elevar-nos. É curioso que São Paulo, numa das suas cartas, diz, num determinado momento, que todos vós que ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Pelo contrário, nós somos chamados a uma vida nova. Nós somos chamados a projetarmos-nos por iniciativa divina, por chamamento divino, em algo de novo. E por isso, a ascensão de Jesus Cristo não é um facto para nós pura e simplesmente olharmos de fora. Não é um facto da vida de Cristo, nem do seu mistério, para nós de alguma maneira recordarmos sem mais. É algo, como tudo na vida de Cristo, atinge a nossa própria existência. Nós vivemos hoje
em comunidade cristã, na realidade da ascensão do Senhor, na expectativa permanente de uma vinda constante do Espírito, que Ele próprio realmente nos oferece e que nós celebraremos daqui a 8 dias, mas também nesta constante construção e edificação da pessoa, na sua dignidade, e de uma sociedade cada vez mais digna. E daqui vem, naturalmente, o 4º passo, que é o ide, a missão. É curioso que, ao longo deste tempo pascal, nós temos vindo a refletir, porque a palavra do Senhor nos coloca aqui, não compreendemos a experiência pascal de Jesus Cristo, ou sobretudo a sua experiência de ressuscitado e vivo, sem fazermos a experiência de missão. E agora aqui, Jesus novamente, junto dos seus apóstolos, envia-os. Ide por todo o mundo, fazei discípulos. E depois dá-lhes a ordem, ensinai e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Ide. Ao mesmo tempo que, na linguagem da primeira leitura, dá uma maneira feita a advertência de que não se fique com os olhos colocados, expectantes no céu, contemplando na alegria, naturalmente, esta grande visão no amor do mistério de Cristo, mas um envio para ir ao meio do mundo. É nesta terra, é neste mundo que nós, uma vez realmente cheios pelo mistério da vida nova de Jesus Cristo, numa vivência nova do amor, nós podemos quase dizer, numa purificação do amor, esse amor infinito de Deus, então somos convidados a ir. E reparemos nestas expressões. Primeiro, ide e fazer discípulos, na linguagem de São Mateus. Ide e fazer discípulos. Quer isto dizer, não é para ficarmos sozinhos. É para nós, no fundo, partilharmos. Nós, sacerdotes, e esta é uma primeira grande obrigação, de partilharmos o ministério, o serviço, o envio com outros, para gerarmos uma comunidade de discípulos. Mas para ser discípulo é preciso ensinar. E ensinar a cumprir tudo o que eu vos mandei. O sentido da fidelidade. É curioso que São Paulo, podemos dizer, que teve, de alguma maneira, uma criatividade no seu próprio ministério, mais do que talvez os outros apóstolos. No entanto, ele orgulha-se de ter pregado e de ter ensinado na fidelidade àquilo que recebeu. Na fidelidade. Porque é o próprio Jesus Cristo que nos acompanha e é o próprio Jesus Cristo que está na nossa própria missão. Não somos nós independentes dele. É uma obrigação de nós que comungamos da vida de Cristo de ir. Mas é Ele que é anunciado, é Ele que é o Salvador, é Ele que renova e transforma a vida de cada um e a vida da própria sociedade. É Ele. Ide e fazer discípulos, ensinando e batizando. O que quer dizer integrando na comunidade cristã pelo batismo e depois vivendo sacramentalmente desta vida nova que Jesus Cristo realmente nos traz. Naturalmente que é neste ide que eu agora gostaria também de colocar aqui em palavra de gratidão, ao mesmo tempo de reconhecimento, também de saudação, que já fiz ao princípio, a todos os comunicadores. E é curioso que o Papa este ano, na sua mensagem para este dia, convida-nos a todos a sermos comunicadores, a dizer que todo o ser humano é um narrador de história e convida a comunicação social a colocar-se realmente no narrar uma história que faz parte da nossa própria identidade. Um povo que narra a sua própria história e que assim vive no presente e constrói o próprio futuro. Eu penso que temos aqui uma expressão muito interessante. Nós somos todos comunicadores. E o Papa chama a atenção, naturalmente denunciando o que pode ser a má notícia e muitas vezes o desvio de uma verdadeira comunicação, mas convida realmente a sermos portadores da verdade, não podia ser de outra maneira, mas sempre também orientados pelas chamadas boas notícias. E aí, nós cristãos temos um dever, é que nós temos uma boa notícia, uma boa nova, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas também nele está o amor e a misericórdia. E a verdade, para ser verdade,
tem que se conjugar com o amor, e tem que se conjugar com a misericórdia, e tem que se conjugar com a ternura. Tudo isto faz parte da mesma verdade para que ela seja verdadeiramente humana e para que ela traduza não só o rosto humano da notícia, como possa impressionar e edificar uma comunidade ou uma sociedade verdadeiramente humana. Por isso, ide, é este ide, que através da comunicação social nos faz ir mais longe e nos faz, sobretudo, ir ao encontro de, provavelmente, de pessoas que nunca teriam voz e que, através da comunicação social, podem ter voz. E como já tenho dito, e até numa mensagem que a Comissão Episcopal também publicou para este dia, esta hora é uma hora que exige muito da comunicação social. E, sobretudo, pela justiça da sociedade, pela verdade, sem dúvida, também por uma palavra de esperança, para retirar o medo da nossa sociedade e para apelar à responsabilidade de cada um para o bem comum. Mas uma comunicação social que também deve dar voz, como nós dizemos muitas vezes, àqueles que não têm voz. O que quer dizer estar atento ou atenta aos mais excluídos, àqueles que, no fundo, no meio da nossa sociedade, acabam por ser muito vítimas de diversas situações e que, infelizmente, também poderão, e já estão a ser, vítimas desta situação de pandemia que estamos a ter. A comunicação social tem aqui uma palavra importante e, por isso, que ela seja livre, que ela não se deixe subjugar, seja por que for. Nós sabemos que a comunicação social, todos nós lemos, sabemos que está a passar por dificuldades muito grandes neste momento. E a sobrevivência, às vezes, tem tentações. Às vezes podíamos dizer quase legítimas, porque é uma questão de sobrevivência. Ora, quando há tentações na comunicação social para a sua sobrevivência, corre-se perigos muito grandes. E por isso ela tem que ser inteiramente livre para poder responsavelmente ajudar a humanidade a algo que, no fundo, todos nós sonhamos. Da paz, da justiça, do bem, de uma fraternidade e numa solidariedade cada vez maior. Que o Senhor realmente nos abençoe, que o Senhor nos ajude agora a caminharmos pela voz de Jesus, que nos deixa este imperativo: formar comunidade, sermos capazes de viver a partir da Eucaristia e descobri-lo no mistério da sua presença e na missão que o Senhor a todos nos incumbe de sermos presença e testemunhas dele no meio do mundo em que vivemos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãs e irmãos, por Jesus Cristo, nosso único mediador, que subiu hoje ao céu sem deixar de estar conosco na terra, e levemos ao Pai Celeste as nossas súplicas, dizendo com alegria: Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para que sejam fiéis à missão que receberam,
de anunciar a palavra em toda a terra, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sintam que Jesus está com eles, quando ensinam e batizam em seu nome, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também presente na terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão sós, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Por aqueles que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos chame um dia a contemplar o seu Filho Jesus Cristo na glória eterna, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu e entrou na vossa glória, de onde constantemente nos atrai, ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por nós este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso Pai e toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho
e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos, na verdade, filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Amen.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Apenas um convite que vem precisamente do final desta semana. Nós terminamos esta semana uma semana dedicada à Laudato Si, que é o documento do Papa sobre a casa comum, sobre a ecologia, a teologia da criação. Foi uma semana toda para marcar os 5 anos da publicação deste notável documento. Vale a pena todos nós realmente termos presente e certamente todos agora sentimos como é importante nós cuidarmos da saúde coletiva de todos nós, e a casa comum é isto mesmo, é toda a natureza que nós temos que cuidar. Depois, mais uma vez, uma palavra também de reconhecimento, nunca é demais nós fazermos, a todos os que estão envolvidos na comunicação social. E há bocadinho falei em geral, e agora gostaria sobretudo de sublinhar os que na nossa diocese estão nesse trabalho. São pessoas muito concretas, a darem o melhor de si mesmos, e por isso a todos os que estão na comunicação social. Mas permitam-me que eu sublinhe aqui e peço as bênçãos de Deus para o nosso Serviço Diocesano da Comunicação Social, que realmente, continuamente, através das dificuldades que todos nós adivinhamos a nível de recolher e de enviar e de tratar das suas notícias, tem feito um trabalho extraordinário. Por isso eu quero também deixar aqui, nesta bênção, que o Senhor realmente abençoe a todos aqueles que estão a trabalhar nesta área. E a todos nós, a despertarmos para uma verdadeira comunicação. Escutarmos, estarmos atentos, discernir bem as boas notícias e as más, e depois também saber que todos nós somos influenciadores dos outros. Hoje está muito na moda o chamado influenciador, o influencer. E é bom que a gente... É isto, é nós estarmos sempre a saber que estamos a comunicar com os outros. Pois para todos, para nós estamos aqui, para aqueles que estão em casa, sejamos comunicadores de esperança. É tempo de nós vivermos na responsabilidade, mas sem medo. Jesus também disse, não tenhais medo, eu venci o mundo. Também nós iremos vencer, mas temos que vencer com todas as armas que temos, mas sem medo. O medo é muito mau companheiro, como diz o povo. Por isso, procuremos ser responsáveis, agora que podemos viver com a responsabilidade própria, com as medidas que devemos ter para salvaguardar a saúde, mas estarmos na comunidade. Nós temos aqui o nosso lugar aqui, eu quero dizer, em cada paróquia, em cada igreja paroquial, onde se reúne a comunidade, caros cristãos, temos ali o nosso lugar. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, por meio de seu Filho unigênito, que hoje subiu aos céus e vos abriu as portas do reino eterno, derrame sobre vós as suas bênçãos. Deus vos seja favorável e vos santifique, para que assim como Cristo, depois da sua ressurreição, apareceu visivelmente aos seus discípulos, Ele vos mostre no último dia como juiz benigno e vos conduz à herança eterna. A vós que acreditais que Jesus Cristo está na glória do Pai, vos conceda a alegria de sentir que, segundo a sua promessa, esteja convosco até ao fim dos tempos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Com esta sede e
este desejo de testemunhar Jesus Cristo no mundo de hoje, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.